Olá, eu quero te dar as boas-vindas, seja onde você estiver ou quando você estiver, a uma aula, né, do introdutório de saúde da família do município do Rio de Janeiro. Eu sou Peter, eu sou um homem pardo, de 1,70 m, cabelos grisalhos. Eu estou usando uma camisa de botão azul clara com o símbolo da prefeitura. E eu estou aqui hoje para falar com vocês um pouquinho sobre território e territorialização. É importante esse tema porque todo profissional de saúde que vá atuar na atenção primária ou na estratégia de saúde da família, ele precisa entender o que é território, como se estabelece território em todas as suas dimensões e como se dá o processo de territorialização. Vamos lá? Bom, em relação ao território, temos uma definição abrangente, né, que os sistemas de saúde se organizam sobre uma base territorial, e o que significa dizer que a distribuição de serviços de saúde segue uma lógica de delimitação de áreas de abrangência que devem ser coerentes com os níveis de complexidade das ações de atenção. Então, tudo que é feito em relação à atenção primária, à saúde, ele é feito sobre uma base territorial e pensando nas redes disponíveis e de acordo com essa base. Se a gente for pensar no município do Rio de Janeiro, a gente tem um território muito grande, uma população de mais de 6 milhões de habitantes, com mais de 100 bairros. Então a gente pensa que é uma rede, um território muito heterogêneo, complexo. Então precisa de uma rede muito heterogênea, uma rede muito complexa. À medida que a gente diminui esse tamanho, se a gente for pensar num bairro, ou dentro de um bairro, de uma determinada geografia, ou um território menor, então a gente começa a diminuir essa complexidade. Então a gente também diminui a nossa área de abrangência e nossas ações, ali, nossas complexidades em termos de cuidado, trazendo, em sua grande maioria, que vai atuar ali num território pequeno, é a equipe de saúde da família. A gente tem um exemplo aí do lado de uma área que a gente chama, né, de um mapa de uma área de uma unidade de atenção primária ou uma clínica da família que tem ali 6 equipes dentro dessa unidade, né, com uma área bem determinada, delimitada, com seus limites, em que cada equipe também está bem delimitada. Como vocês podem ver, então, em geral, no Rio de Janeiro, é assim que a gente vai olhar para uma unidade de saúde, uma unidade de estratégia de saúde da família, seja tipo A ou tipo B, mas a gente vai ser sempre dessa maneira, com as suas equipes bem delimitadas e o seu limite daquela unidade bem delimitado. Bom, quando a gente fala de território, a, a gente pode entender que o território é um recorte geográfico dinâmico, que expressa características demográficas epidemiológicas, sejam administrativas, políticas, sociais e culturais específicas, e a partir do qual os gestores podem planejar e propor ações, bem como melhorar a organização, o controle e a intervenção, conforme a necessidade da população. Isso fica claro quando a gente entende que uma equipe de saúde da família, ela vai precisar entender como se estabelece a dinâmica daquele recorte geográfico que ela entende que é o seu território adscrito, para ela poder atuar. Existe um grande estudioso, né, de processos de gerenciamento, que é William Deming, que ele diz que não se gerencia aquilo que não se conhece. Para gerenciar ter qualquer situação, primeiro a gente precisa medir. Para se medir, a gente precisa definir. Para definir, a gente precisa entender. Então, isso falando de um território, uma área descrita de uma equipe, a gente precisa entender como se estabelece a dinâmica, qual o perfil epidemiológico daquele território que vai ser o território da minha equipe. A partir do momento que eu entendo, eu levanto um perfil epidemiológico, eu entendo quantos são as gestantes daquele território, quantos são os idosos, a população idosa, quantos são as crianças de 0 a 5 anos, quais são a população com comorbidade daquele território, quantos eu tenho ali hipertensos, diabéticos. Uma vez que eu entendo isso, eu defino as minhas metas. No caso da saúde, a gente fala dos indicadores. Então, nós já temos indicadores muito claros e muito importantes para a gente poder trabalhar nesses territórios. A partir do momento que eu defino, eu posso medir.
E aí eu posso, com essa medição, entendendo como se estabelece cada indicador que eu vou trabalhar, aí sim eu posso entender se as estratégias que eu tenho usado naquele território têm sido eficazes ou não. Então, uma equipe ela precisa, primeiro de tudo, entender como aquele território se estabelece, né? Então, o território tem a ver com a determinação social do processo de saúde e doença. No primeiro dia, a gente fala dos determinantes sociais da saúde, que é tudo aquilo que existe no território que vai ser transversal na vida daquele indivíduo, que vai perpassar pela vida daquele indivíduo. O indivíduo, ele não é uma pessoa que está totalmente isolada, mas ele é quem ele é, aquele indivíduo, porque ele existe naquele território e ele se relaciona com as pessoas que estão ali, naquele contexto territorial. Então, todo indivíduo que você atende, seja numa consulta, numa VD, no acolhimento, em qualquer momento do cuidado, ele não pode ser separado do seu contexto social, né? Ele vai ser ali parte de um contexto de vida que vai ser atravessado por todos esses determinantes sociais, seja meio ambiente, renda, acesso à saúde, acesso a questões básicas, né, como saneamento básico, como questões de segurança alimentar. Então, como a Cris, ela coloca aí, o território é um lugar onde a vida acontece. Todo cidadão é um indivíduo em um lugar. Por isso, pensar em produzir cuidado em saúde, considerando a perspectiva do território, da determinação social, amplia compreensão dos processos que provocam iniquidade por incluir as formas complexas pelas quais os marcadores sociais se sobrepõem e se reforçam mutuamente. Foi isso que eu acabei de falar. A gente precisa entender que aquele indivíduo que está naquele território, ele é o tempo inteiro influenciado e influencia o território em que ele vive. Então, a gente precisa saber também que a gente vai ouvir o tempo inteiro no nosso atendimento, nas nossas relações de trabalho, de gestão, falar de território. Mas se eu chegar e alguém chegar para você e perguntar como está o território, acho que é preciso fazer uma outra pergunta, né? De que território estamos falando? A gente pode ter o território como solo, né? O definido por critérios geográficos, com uma visão estática que não acompanha as mudanças contínuas do território. É uma foto. Se eu mostro para você aquele mapa do início, é o território como solo. É um local estático sem a dinâmica da vida. Eu posso falar de território como processo, né, que já é definido por critérios geográficos também, mas políticos, econômicos, sociais e culturais, com uma visão dinâmica que acompanha as mudanças permanentes do território. Se eu posso falar para você de território agora como um processo, né, um território que tem um processo cultural diferente, próprio por suas características de etnia ou de religião, de credo. Então, é outro tipo de território. Ou posso falar como território distrito, que é a delimitação de um território administrativo, assistencial, que congrega diferentes pontos de rede de atenção à saúde. E aí, como administrativo, eu posso falar de território, por exemplo, dentro de uma perspectiva da rede de atenção do cegonha carioca, né? E você vai entender que é tudo aquilo que perpassa a vida, os processos de uma gestante, seja na rede de saúde, seja no transporte, no cuidado, nos protocolos. Então, isso vai falar de um território definido por questões administrativas assistenciais. A gente pode também falar, agora numa perspectiva mais da saúde da família, território como área. Como eu falei lá no início, aquele mapa de uma unidade de saúde, atenção primária, que tinha 6 equipes, a gente pode já falando desse território. É a área de uma equipe, né? Um território de processo, território processo de responsabilidade de uma equipe de saúde da família, ou de uma equipe de atenção básica, né? Que é aquela equipe que atua numa área maior. é, Normalmente são áreas descobertas, que não tem a presença do agente comunitário de saúde, onde se planeja ações de saúde, organiza-se a oferta de serviços dentro da rede e viabiliza-se os recursos para atendimento das necessidades de saúde das famílias residentes naquele território. Então, é o território de uma equipe. Tudo que acontecer ali é de responsabilidade sanitária da equipe. Ainda que, o que a gente lembra sempre, as pessoas não precisam necessariamente ser cadastradas. A gente vai ver que tem territórios muito dicotômicos, né? Território com perfis socioeconômicos bem diferentes. Então, talvez no território uma população seja muito SUS dependente.
Então, a maioria, ou todos ali, consigam ser cadastrados. Mas em outro território já não vai ser da mesma maneira. As pessoas podem negar o cadastro porque tem uma situação socioeconômica maior e tem acesso à rede suplementar, talvez recuse um cadastro, mas ela está dentro do território, é de responsabilidade sanitária daquela equipe. Então, tudo que acontece naquele território, a gente fala, diz que é de responsabilidade sanitária daquela equipe de saúde. Então, o território como área. E cada equipe tem até 6 agentes comunitários. Cada agente atua numa microárea, que é uma área menor, é uma subdivisão do território área de responsabilidade da equipe para definição de áreas de atuação de cada ACS. Concentra os grupos populacionais de risco. Então, tudo começa na microárea. O agente comunitário conhecendo bem o seu território, sabendo quem são as suas gestantes, quem são os seus idosos, quem é as crianças que atuam, quantas crianças nasceram naquele período determinado, quais são os pacientes de grupos de risco que precisam ter um olhar um pouco mais de cuidado. Então, para além dos usuários, ele precisa também olhar para o território. Quais são os pontos de interesse naquele território? Existem pontos mais vulneráveis, existem locais com esgoto a céu aberto, que pode ser um local de risco de contaminação para as crianças ou de proliferação de doenças transmissíveis ali ambientais. Existe também locais naquele território que é ponto de interesse para fazer uma rede, seja ele institucional, seja institucional pública ou privada, ou uma ONG. Então, isso precisa ser de conhecimento tanto do ACS, a partir da microárea, e para a sua equipe também. Então, falando de territorialização, é um processo, e primeiro a gente viu o nosso território, né, como um recorte dinâmico, e só que a gente também fala da territorialização, que é um processo, né, de apropriação por atores sociais de uma área geográfica delimitada, considerando seu perfil epidemiológico, social, cultural também, político, administrativo desse espaço em que está em constante mutação. Quando a gente fala de territorialização, a gente fala de um processo de construção. Então, eu vou usar o exemplo, vou usar o exemplo de quando a gente chega e constrói uma nova unidade e é uma equipe nova, né? Então, primeiro a gente vai demarcar qual é o território, a área distrita daquela equipe. E quantas equipes vai ter naquela unidade? Uma vez que isso é feito, cada equipe vai conhecer a sua área claramente, quantas ruas ela vai atuar, qual é o seu limite, ela vai precisar conhecer esse território. E isso é feito cadastrando a população. Então, primeiro ela demarca limites, depois ela reconhece o ambiente, a população, a dinâmica social existente naquelas áreas, nessas áreas. Então, isso ela faz com o cadastramento. E a gente entende que esse cadastramento, a gente fala de registro, precisa ser bem feito, precisa ser qualificado, porque através desses dados coletados, eles vão se transformar em informações importantes para gerar o cuidado, gerar as ações, as estratégias que essa equipe e essa unidade vai fazer para atuar naquele território. Então, a partir desses dados que geram informações, ela estabelece relações horizontais com outros serviços adjacentes e verticais como centros de referência. Então, uma vez que ela conhece o território, ela também coleta dados não só dos usuários, mas, como eu falei, de outros pontos de atenção, seja público ou não precisa ser só da saúde, mas também quantas escolas tem naquele território, se tem algum um equipamento de assistência social, seja público ou privado, como eu falei, pode ser uma ONG, uma associação, também as questões de instituições religiosas, que são pontos de interesse também para no estabelecimento do cuidado desses usuários. Então, o processo de territorialização começa dessa maneira. E aqui temos algumas orientações importantes desse processo, né? Que é preciso entender e saber para ter um processo de territorialização qualificado. O objetivo do processo de territorialização é permitir que as necessidades e os problemas dos grupos sejam definidos, possibilitando o estabelecimento de ações mais apropriadas e resolutivas, como eu já falei. Então, a gente precisa entender claramente qual é a minha população, ter um perfil epidemiológico muito claro e muito bem compreendido, e para isso eu preciso ter, como eu falei, um cadastramento bem feito, um levantamento de dados, um registro
bem feito, para que eu possa ter um resultado, um retrato claro de como eu vou atuar e pensar em processos mais resolutivos, para a construção de um processo de trabalho em um sistema local de saúde apropriado ao conhecimento do território e de sua dinâmica, materializando as relações humanas, as necessidades e os problemas de saúde e as ações intersetoriais. Também já falamos sobre isso, e aqui fala um pouquinho das ações intersetoriais. Muitas das vezes, eu vou trabalhar nesse território e vou ter que utilizar recursos de outros setores para estabelecer o meu cuidado, né? Se uma família ela tem um vínculo forte, né, ali com uma instituição religiosa, talvez eu para estabelecer um cuidado eu vou ter que lançar mão dessa intersetorialidade. Não necessariamente é um local, uma instituição pública, mas é uma instituição que eu posso utilizar para poder estabelecer e qualificar o meu cuidado. Posso também e devo conhecer as escolas, por exemplo, né? Se eu tenho uma criança que eu identifico numa VD que está fora da escola, eu aciono a escola do meu território para estabelecer esse retorno dessa criança ao ambiente escolar, ambiente educacional. Então, eu preciso ter isso claramente. A territorialização é uma condição para a obtenção e análise de informações sobre as condições de vida e de saúde da população, e por meio da qual se podem compreender os contextos de uso do território em todos os níveis das atividades humanas, seja econômica, social, cultural, produzindo-se dados mais fidedignos que reproduzam a realidade social. Mais uma vez, a importância do registro qualificado. Então, se a gente for pensar numa equipe, né, que está nova num território, e é uma equipe onde os profissionais que talvez gostem de trabalhar com a população idosa, né, com ações nessa faixa etária, após um levantamento de dados, ela perceba que a faixa etária que tem mais importância ou que é encontrada em maior quantidade nesse território é a faixa etária de 0 a 5 anos. E aí as suas ações terão que ser voltadas para essa faixa etária. Ou talvez, pensando em comorbidades, ela possa gostar de trabalhar com, né, a população com diabetes, pessoas com diabetes, mas nesse território talvez seja não tão expressiva, mas pessoas com hipertensão seja muito mais expressivo, seja uma população muito maior, e pessoas com estágios mais avançados, com hipertensões graves. Então, as suas ações vão ser voltadas a partir daquilo que ela entende e que ela percebe no território. Como eu falei, eu só posso gerenciar aquilo que eu compreendo, que eu meço de uma maneira mais clara a partir daquilo que eu defini como meta. Então, por isso daí a importância dos nossos indicadores, que vai ser falado em outro momento, mas é importante eu conhecer os indicadores para que eu consiga trabalhar claramente nas populações que estão mais carentes ou vulneráveis desse cuidado. Uma outra questão também é para a edificação, e aí falando já de vigilância, os dois próximos itens, que para a edificação da vigilância em saúde deve-se avaliar sob uma ótica situacional os problemas de saúde e seus fatores determinantes como objetivo de intervenção, e as ações de vigilância primordialmente deverão ser estabelecidas sobre uma base territorial local de saúde, levando-se em consideração as relações locais, por exemplo, condições sociais, ambientais e o acesso às ações e aos serviços de saúde. Aqui a gente só pensando em vigilância, que é a atuação contínua da unidade sobre, né, todas as dimensões do cuidado, pensando também nos determinantes sociais, eu preciso conhecer esse território para que essa vigilância seja feita de maneira correta. E também, uma vez que eu conheço o território, né, pensando tanto na geografia, nas características daquela localidade e no perfil epidemiológico da minha população, uma vez que ocorra alguma mudança abrupta, seja por um surto, seja por uma epidemia, né, local ou, né, do município, seja por qualquer outra questão ou por um desastre, eu vou saber como atuar de uma maneira mais efetiva. Então é importante esse processo de territorialização por conta dessas questões. Dentro desse processo de territorialização também, né, e aí a gente fala aqui de uma ordem, como fosse uma ordem cronológica, né, como se estabelece. Primeiro eu levanto o perfil epidemiológico, né, daquela população, e eu faço isso através do cadastramento. Então, por isso é importante
que a equipe conheça as famílias das áreas de sua responsabilidade, né, relacionando os seus integrantes à situação de moradia. E aí é importante identificar e cadastrar 100% das famílias residentes na área de responsabilidade, ou o máximo que conseguir. Obviamente, a gente sabe, como eu falei, em determinadas localidades não vão conseguir cadastrar todas as pessoas, mas o máximo que conseguir cadastrar, uma vez que essa família é cadastrada, ela precisa ser conhecida, né? Uma família pode não ser cadastrada, mas ela vai ser conhecida, né? E a partir desse levantamento desse perfil epidemiológico e através desse cadastramento, aí assim eu posso estratificar o meu risco, né? E as vulnerabilidades. E o risco indica a probabilidade e a vulnerabilidade é um indicador da iniquidade e da desigualdade social. A vulnerabilidade antecede o risco e determina diferentes riscos de se infectar, adoecer ou morrer, por exemplo. Então, quando a gente separa risco e vulnerabilidade, eu posso pensar, bom, se eu tenho um território com esgoto a céu aberto, com questões de violência armada, com questões de dificuldade de acesso à água filtrada, água clorada, um território que não tem recolhimento de lixo adequado. Então, hoje entende que e um outro território que não tem nenhuma dessas debilidades, esse território, primeiro que eu acabei de citar, é um território muito mais vulnerável que o outro, que não tem essas questões, pendências, né? Não tem dificuldade. O outro território pode ser que ele não tenha dificuldade de acesso à água, ele não tem questão de violência armada, ele tem acesso a uma rede de esgoto, né? Então, isso a gente percebe, diz para a gente sobre vulnerabilidade. Já o risco é, se eu, por exemplo, eu tenho uma pessoa idosa ou uma criança vivendo nesse território vulnerável, ela tem muito mais risco de adoecer do que uma criança que convive em um outro território que não tem essas vulnerabilidades. Então, isso a gente fica claro também quando a gente vai trabalhar e precisa identificar essas questões e, né, essas vulnerabilidades para a gente saber a que nível de risco estão expostos os nossos usuários. E aí aqui, né, ainda assim, como eu falei, após a gente cadastrar e compreender o risco e vulnerabilidade, a gente identifica subpopulações relevantes, né, em função dos riscos, para uma atenção à saúde proativa e integrada. Pensando nas crianças menores de 1 ano, mulheres de idade para risco de câncer de colo de útero, gestante, hipertenso, diabético, pessoas domiciliadas e acamadas, pessoas com questões de saúde mental e assim por diante. E aí, como eu já falei, após a gente ter esse perfil epidemiológico claro, a gente levanta só assim, depois de todas essas fases, né, a gente levanta o diagnóstico situacional, que para realizar a análise de situação em saúde, traçando o perfil demográfico e epidemiológico da população na área de responsabilidade da equipe de saúde. Bom, então, dando continuidade, a gente, após eu levantar o perfil epidemiológico, definir meu território, a minha área de escrita, meus limites territoriais, cadastrar minha população, ter claramente os dados bem registrados, registros qualificados, eu posso só assim identificar minhas subpopulações-alvos, né? Em função desses riscos, para uma atenção à saúde proativa e integrada. Então, aí eu vou definir, né? Quem são as crianças menores de 1 ano, mulher em idade para risco de câncer de colo de útero, aí quem são as gestantes, hipertensos, diabéticos, pessoas domiciliadas, as acamadas, pessoas com questões de saúde mental e assim por diante. Então, se eu tenho um registro qualificado, eu consigo ter claramente esses grupos ou essas subpopulações-alvos bem claras, bem definidas, para que eu possa estabelecer minhas ações de saúde. E após isso, eu faço o meu diagnóstico situacional. Só após todo esse processo, eu consigo levantar meu diagnóstico situacional. O que é o diagnóstico situacional? É uma realização de uma análise de situação de saúde, traçando o perfil demográfico e epidemiológico da população na área de responsabilidade da equipe.
toda equipe de saúde deve ser envolvida no diagnóstico situacional a partir do planejamento desse processo, que envolve as seguintes etapas. Como eu falei, coleta de dados, análise de dados, comparação dos dados com parâmetros desejáveis de saúde, que são os nossos indicadores, e elaboração do nosso diagnóstico. E aqui é importante lembrar que não é só o gestor, não é só o enfermeiro, não é só o médico que faz isso. São todos os profissionais que atuam naquela equipe. Então, o diagnóstico situacional ele pode ser feito a partir da equipe e até englobar uma unidade de saúde. Então, todos os profissionais compete a cada um dentro da sua dinâmica, da sua dimensão de cuidado, da sua atuação, das suas atribuições ser parte de uma construção de um diagnóstico situacional. O ACS, né, a função, né, é importante nesse processo porque ele está no território, ele conhece a dinâmica do território por ser parte do território. A equipe técnica também participa desse processo com um olhar mais técnico, um olhar mais criterioso de o que vai ser priorizado a partir das informações que são coletadas. O gestor da unidade também participa desse processo, entender uma visão mais macro diante de todas as equipes que fazem parte daquela unidade. Então, cada profissional, dentro da sua dimensão, das suas atribuições, faz parte da construção de um diagnóstico, deve fazer parte dentro da construção de um diagnóstico situacional. E aí, aqui, falando de diagnóstico situacional, voltando também mais uma vez ao de primeiro dia, a gente precisa falar dos determinantes sociais, porque a partir dos determinantes sociais a gente precisa considerar que precisa ser considerado para montar esse diagnóstico. Então, uma vez que eu tenho, claro, no cadastramento, né, aquele registro qualificado da minha população, eu faço, né, um cruzamento com o que eu tenho de determinantes sociais daquela local, daquele território onde eu vou atuar. Preciso considerar a segurança, eu tenho ali presença de violência armada naquele território, né, desemprego e subemprego, a população que eu vou trabalhar, que existe, que reside no território que eu vou atuar, ela é uma população que predominantemente ela tem emprego formal, ela trabalha com subemprego, então, como eu vou lidar com isso? Saneamento básico, como eu já falei. Mobilidade. A população ela tem que é uma população característica que ela se desloca por muitas horas para ir para o emprego, né? A habilitação, eu preciso saber se essa população, habitação no caso aqui, né? Se ela tem qualificado essa habitação. Então, quando a gente fala de diagnóstico situacional, a gente precisa considerar os determinantes sociais, como já falamos aqui, e falamos no primeiro dia também. Para além do registro qualificado, que vai me trazer o perfil da minha população, eu preciso considerar quais são os determinantes sociais que vão atravessar toda a vida diária dessa população. Eu preciso considerar, por exemplo, a segurança. Onde o território que eu atuo, a população convive com a violência armada, né? Isso vai dizer para a gente várias coisas. A população, de repente, ela não consegue sair de casa num dia que está um risco maior para ir para uma consulta, ela tem questões de saúde mental que podem ser agravadas por conta da violência armada. Então, a segurança é um determinante social de extrema importância que precisa ser considerado. Desemprego e subemprego. Essa população, a maior parte dela, ou parte dela, trabalha em emprego formal, ou ela trabalha com emprego informal, ou ela está desempregada. Questão de saneamento básico, já falamos também. Mobilidade. A população que a gente trabalha, que está no nosso território, ela tem que fazer grandes deslocamentos por grandes períodos de tempo para chegar no trabalho. É a característica da nossa população. Então, a gente vai considerar o tempo que a unidade vai ficar ali de consulta, a unidade aberta. Isso pode considerar também onde eu vou concentrar as minhas consultas estratégicas. Se uma população ela precisa se deslocar muito, eu posso pensar em consultas mais no horário perto do fechamento da unidade. No sábado, que a gente atua sábado, de repente consultas estratégicas para determinada população no sábado, para pegar essa pessoa que está em casa, ou as VDs, habilitação, educação, já falamos. A questão de segurança alimentar é importante. A gente tentar entender e compreender que isso vai ser um determinante social de extrema importância na hora das nossas ações.
a gente atender uma pessoa que está vivendo uma insegurança alimentar, a gente tem que pensar isso antes de fazer determinadas abordagens, determinados cuidados, determinadas orientações, né? Questão de urbanização desordenada, acesso a tecnologias é outro determinante social importante, e pensando também nessa questão de acesso a tecnologias, é um determinante social importante se a gente for pensar que hoje a gente tem, por exemplo, orientações de consulta, de teleconsulta, né? Se uma pessoa tem uma pessoa domiciliada, é uma pessoa acamada, e a gente não tem como ir até aquela residência para uma consulta estratégica que precisa ser feita em teleconsulta, mas ela não tem acesso à teletecnologia, talvez não seja, uma melhor das estratégias, que a gente não vai conseguir estabelecer esse processo de cuidado. Então, a gente precisa compreender isso também. E outras condições de saúde precisam ser levadas em consideração. E aí aqui a gente tem só um resumo, né, de todo o processo de territorialização, que a gente tem o território, primeiro ele como solo estático, né, sem intervenção da saúde ali. Então a gente define aquele território como área, microárea, como um território parte de uma unidade de atenção primária. A gente cadastra aquelas famílias. Uma vez que a gente cadastra registro qualificado, né, de tudo que a gente encontra naquele território, nas famílias e nas pessoas, nos usuários. A gente faz a estratificação do nosso risco. Após estratificar esse risco, a gente consegue levantar o nosso diagnóstico situacional e aí sim conhecer as subpopulações-alvos, pensando no cadastramento e identificação do diagnóstico situacional de saúde de indivíduos, e famílias e comunidade. E aí nós temos, assim, finalmente, nosso território sanitário, que é aquilo que eu expliquei. Tudo que vai acontecer ali, dentro daquele território, é de responsabilidade sanitária para a equipe de saúde. Aqui a gente só apresenta, né, para quem não conhece ainda, acho que muitas unidades já têm e conhecem o programa Territórios Sociais. Ah, o que que são os programas Territórios Sociais, né? Ele atua com busca ativa de famílias vulneráveis, interseção nos serviços municipais. Existe a interseção nos serviços municipais, tanto da educação, da assistência e a saúde. Estabelece ação intersetorial entre as secretarias, como eu já falei, e tem uma reavaliação do risco social constante das famílias que são atendidas pelos territórios sociais. O público prioritário seria de risco 2 e 3 do índice de pobreza multidimensional, já explico o que que é isso. E famílias também em extrema pobreza, fora do cadastro único, também vão fazer parte do programa Territórios Sociais. Hoje, no município do Rio, já são 62 mil, pouco mais de 62 mil famílias em monitoramento, cadastradas que pertencem ao Territórios Sociais. E até fevereiro, no recorte até fevereiro de 2026, já mais de 312 mil famílias foram entrevistadas. Com isso, a gente espera o impacto, né, no fortalecimento de políticas de habitação, saúde, assistência social, educação, trabalho e renda, juventude e mulheres. São nichos ou linhas, né, de cuidado e áreas específicas que, com a atuação desses territórios sociais, a gente pretende fortalecer e ter um olhar mais amplo, mais de cuidado. Ah, então, as áreas que são escolhidas para início do território social, existem agentes de campo que fazem percorrem o território cadastrando essas famílias, fazendo entrevistas. Após essas entrevistas, essas famílias são conhecidas pela saúde, pela educação e pela assistência e são acompanhadas um pouco mais de perto, porque se tratam, como a gente acabou de ver, famílias de extrema pobreza e risco 2 e 3 do índice de pobreza multidimensional. E aqui só para, né, para quem não conhece, o índice ele é feito a partir de uma estratificação de risco, né, desses fatores, desses indicadores. É feito um score a partir dessas três dimensões: educação, saúde e padrão de vida, sendo que na educação são feitas três perguntas, né, se existe alguém de 15 anos ou mais que não possui minimamente 5 anos de estudo,
A outra pergunta: existe alguém de 4 a 14 anos que não está matriculado na escola ou na pré-escola? E se existe alguma criança de 6 meses a 3 anos que está fora da creche? Então, gera uma pontuação. Na saúde, a primeira pergunta é se existe alguma criança de 0 a 5 anos que morava na casa, que morreu, né, nos últimos 5 anos. Então, se existe um óbito infantil naquela residência, menor de 5 anos, nos últimos 5 anos. E é feito 8 perguntas da escala brasileira de segurança alimentar. Essa escala brasileira são perguntas simples, né, e bem objetivas, se a pessoa tem comida até o final do mês, até o próximo pagamento, se existe algum adulto que não fez uma das refeições, que pulou uma refeição, se aquela família está preocupada se a comida vai durar até o final do mês. Então, são perguntas bem objetivas ali que também geram um score. E a terceira dimensão é padrão de vida. Se o material predominantemente das paredes externas daquela casa é de alvenaria, a casa possui chuveiro ou vaso sanitário, a casa tem acesso regular à água proveniente de rede de distribuição, se a casa possui esgotamento sanitário ligado a uma rede geral ou pluvial, se a casa possui piso de madeira, cerâmica ou cimento, ou se a casa possui pelo menos dois dos itens, que é fogão, geladeira ou filtro de água. Então, depois dessas perguntas, geram um risco. Se for dois ou três, as famílias entram para o território do programa Territórios Sociais. E aí que, voltando à questão de risco e vulnerabilidade, nós já explicamos. Então, é importante saber que no nosso território todas as famílias estão expostas ao mesmo risco, né? A gente precisa ter claro que são famílias, existirão famílias que estarão expostas a riscos maiores que outros. Se uma família tem crianças menores de 5 anos, se tem idoso frágil, idoso acamado ou domiciliado, se aquela família tem pessoas com doenças crônicas transmissíveis, seja pessoa com tuberculose, ou com pessoa convivendo com que vive com HIV, essa família vai estar exposta a um risco maior de famílias que não têm essas vulnerabilidades ou essas questões interfamiliares, né? Então, a gente precisa ter isso claro. Se a gente, por exemplo, pensa, como está na figura aí, né, num território que é de íngreme, a família precisa, por exemplo, descer, né, ela mora no morro, né, numa área muito alta, ela precisa descer para ser atendida. Se é um idoso, ele vai ter a mesma condição de descer e subir rapidamente, ou acessar a mesma acessibilidade a uma unidade de saúde em comparação com um adulto jovem, né? Se uma mãe ela tem dois, três crianças de 0 a 5 anos, ela precisa dar conta de toda a dinâmica da sua família e mais cuidar dessas crianças em relação à saúde. Isso vai ser simples? Esse risco é maior ou menor de uma família que só tem uma criança? Ou uma criança que tem uma questão de saúde mental, em comparação a outra família que não tem. Então, a equipe precisa ter claro que todas as famílias, cada família vai ter um risco diferente da outra, para que ela possa organizar, estabelecer prioridades, né? E qual a relação que existe entre risco à saúde e o conceito de território abordado até aqui? Então, a gente precisa deixar aí para reflexão também de vocês. Ah, então, a gente entende que a PS desempenha um papel estratégico e crucial frente aos desafios da agenda e da adaptação climática. Isso é algo que precisa ser falado e pensado, e ainda mais pensando em nossos territórios, pensando nos últimos tempos que a gente tem quantidade de chuvas maiores e temperaturas mais elevadas nos últimos anos. Então, isso propicia, por exemplo, a criadouros de mosquito, que são vetores das arboviroses, né? Então, a gente pode falar aqui de algumas outras responsabilidades da atenção primária, como, por exemplo, como está aí no final, a articulação dos processos de trabalho entre o ACS, que tem o foco no olhar na saúde humana, e o AVS, que tem o foco no meio ambiente. Então, a gente precisa ter esses processos bem estabelecidos e, quando for necessário, uma sinergia desses processos para que possa ter um foco maior na atenção, no cuidado a essa população vulnerável em locais muito específicos que podem ter presença maiores de crescimento de vetores. Então, numa VD, um ACS pode perceber esses vetores ou esses pontos, esses criadouros de vetores de mosquito,
e eles podem acionar rapidamente os agentes de vigilância. Então, essa comunicação precisa ser efetiva, né? Também é importante planejar ações de promoção, prevenção e vigilância dentre esses dois profissionais e envolver todo o setor saúde com enfoque transversal e multidisciplinar para ampla articulação e colaboração intersetorial e interinstitucional. Por fim, a gente entende que todos os usuários que pertencem à área de abrangência da unidade de saúde devem ter realizado o cadastramento no território por meio de visita domiciliar do ACS ou oportunizado na unidade quando o usuário procurar o serviço, não devendo estar condicionado somente às visitas. Isso aqui é importante, como a Cris, né, diz aí, você já sabe, mas não custa lembrar. É, a gente vai ter situações em que a família vai buscar a unidade antes dessa equipe, antes do ACS, tomar conhecimento que essa família está no território como uma família moradora nova, residente nova no território. Então, não precisa esperar que essa família retorne para casa para fazer o cadastramento. A gente pode oportunizar o cadastramento ali, já coletando todas as informações possíveis, e aí, obviamente, depois a gente vai fazer a completude desse cadastro já em loco, né, na residência da pessoa, até porque a gente precisa olhar a residência, observar questões, características importantes, como a gente viu ali, até para detectar risco, né, índice de desenvolvimento e de pobreza, a gente precisa identificar se essa casa ela é de alvenaria, se ela está nele com esgoto a céu aberto, como ela é construída, quem de fato reside naquela residência. Então, para isso, a gente precisa, e de fato, sim, o ACET vai precisar completar esse cadastro na residência. Mas isso não impede dele começar a oportunizar esse cadastro na unidade, uma vez que essa família buscou primeiro o atendimento, ok? Então aqui a gente fica com território e territorialização. É claro que isso é um assunto muito extenso, mas aqui a gente introduz esse assunto trazendo essa informação para que você possa discutir isso depois na sua equipe, né? Espero que essa aula tenha trazido mais perguntas do que respostas, né? Você pode voltar para a sua equipe e perguntar: como a gente tem feito o nosso processo de territorialização? Será que a gente tem cadastrado os nossos registros, nossos cadastros estão atualizados? Né? São perguntas que precisam ser geradas após essa aula. Né? Será que eu conheço de fato o meu território? Eu conheço todos os pontos de interesse? Eu sei quantas escolas tem no meu território? Eu sei quantas instituições não públicas, né, que existe, que eu posso ter como parceiro nessa rede de atenção, de cuidado, para qualificar o meu cuidado ao meu usuário? Será que eu conheço quantas gestantes exatamente tem na minha microárea? Né? Isso precisa ser o tempo inteiro atualizado, entendido como algo importante nesse processo de territorialização para que a gente estabeleça um cuidado adequado como nossa população merece. Ok? Até o próximo encontro e obrigado.